A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo, com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje, meus amados, se encontra em 2 Samuel, capítulo 1, aí vai do 1 ao 16. A leitura de hoje é um pouco mais profunda. Mas glória a Deus por tudo, amém? Vamos iniciar a leitura. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi dos dias de Zeclaque, sucedeu ao terceiro dia que o homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como lá foi isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem, que ele trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem, que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava encostado sobre sua lança, e eis que os carros e os capitães da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me, e a mim chamou, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? Eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremesse-te sobre mim e mata-me, porque angústias têm me cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que não viveria depois da sua queda. Tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E plantearam e choraram e jejuaram à tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temes que tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos jovens e disse: Chegue e se lance sobre ele. E ele feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Meus amados, essa palavra é um pouco mais profunda. Vocês perceberam que a leitura foi um pouco grande, mas que o Senhor tem trazido muito, ministrado ao meu coração esses últimos dias, para a gente se aprofundar um pouco sobre a história de Davi, né? Sabemos que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo ao coração do Senhor, né? Sabemos que Saul teve uma trajetória triste, né? Que na medida em que ele se tornou rei de Israel, que o Senhor colocou ele como rei de Israel, né? E quem ungiu ele como rei de Israel foi o profeta Samuel também. O mesmo profeta que ungiu o rei Davi. Porém, na sua caminhada, né, como rei, Saul ele se corrompeu, né? Se corrompeu de uma maneira que aos olhos do Senhor não estava mais agradando as obras que ele estava fazendo. E nisso, a caminhada dele só continuou, né? Se afastando dos caminhos do Senhor, não fazia mais as coisas que agradavam ao Senhor. E nisso o Senhor o rejeitou e levantou o profeta Samuel para que ungisse o rei Davi sobre Israel, né? Porque Davi tinha um coração segundo ao coração de Deus. Então nisso, quando Saul descobriu que o rei Davi tinha sido ungido e que o Senhor rejeitava, nisso ele se perturbou, né? As guerras que ele ia para lutar, não lutava mais com a presença de Deus, tanto que o povo de Israel perecia também nas batalhas,
Para você ver, né, como uma pessoa que tem uma autoridade maior sobre um povo, né, sobre uma nação, impacta toda a vida de todos aqueles ali que estão ao redor, né? Porque você é o administrador, você é o centro ali, né? Então, se você toma uma má decisão, toma um caminho errado, impacta não só você, mas todos ali, né? Porque na Bíblia, no decorrer da Bíblia, você vê que muitos, né, quando se levantava como rei sobre uma nação, e quando tinha um coração que não era alinhado ao Senhor, fazia toda a nação pecar, né, e perecer. Como também aqueles que Deus levantava como rei, que era temente ao Senhor, toda a nação prosperava. Então aí a gente vê, né, o cuidado que a gente tem que ter nos caminhos que a gente segue, as decisões que é tomada, principalmente quando você está liderando, né, uma nação, um povo. Então, né, além de ele ter se corrompido com Deus, ele ia fazer toda ali a nação perecer também, né, porque ele era o rei ali sobre Israel ainda. Então, nisso ele se angustiou muito, porque ele viu que a presença do Senhor não era mais com ele. E o fim de Saul foi triste, né? Ele mesmo se matou. Aqui fala que o Amalequita matou ele, mas se você ir mais à frente, a Bíblia diz que não foi o Amalequita que matou ele, ele mesmo se matou. Porém, esse Amalequita, eu acredito que ele ia passando na hora, né? E viu ali que ele já era morto e tomou dele, né, a coroa, as coisas dele e levou a Davi. Agora que é curioso dele ter levado a Davi, né? Ele levou a Davi porque ele já sabia que a fama de Davi corria ali por toda aquela região, né? De quem tinha sido ungido do Senhor. E eu imagino que na cabeça dele ele pensou que, nossa, eu vou lá em Davi levar a coroa do rei, vou falar para ele que matei o rei e aí ele me recompensará, porque ele, como é ungido do Senhor, né? Deve estar ansioso para tomar a coroa, né? E se tornar rei de Israel. Só que aí ele se enganou, né? Ele se enganou porque ele não conhecia o coração de Davi. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Em Davi, o tempo todo, o percurso que ele percorreu até chegar a se tornar rei de Israel, ele não precisou mover nada em relação a querer fazer alguma coisa para se tornar rei logo, sabendo ele que era propósito do Senhor de colocar ele como rei sobre Israel, né? Só que é aí que está, né? A gente quando tem uma bênção preparada para nós, que o Senhor preparou para nos entregar, né? Quando Ele tem algo, né? Para querer colocar a gente em um cargo maior ou superior, a gente não precisa fazer nada para chegar a isso, porque o Senhor tomará os caminhos. Tanto que Davi tinha na cabeça dele que para ele se tornar rei de Israel, Saul precisava morrer, né? Ele precisava morrer, mas não precisava ser pelas mãos dele. Então ele deixou que o Senhor agisse por ele, né? A todo tempo. E o Senhor foi o guiando, orientando, e ele não tinha maldade no coração dele com Saul. Apesar de Saul ter raiva dele, ter perseguido ele por um tempo, mas a todo tempo Davi nunca se corrompeu, né? Nunca a cobiça dele, né, cresceu mais do que o amor que ele tinha por Deus. E foi isso que o Senhor viu, né, em Davi, um coração puro e temente a ele. Então, Saul, né, se atribulou, né, porque sabia que Deus não era mais com ele, o exército todo de Israel já estava perecendo, e ele imaginou o quê? Nossa, estou eu perdido agora, porque o Senhor não luta mais as minhas guerras, né? E eu estou só, então o que foi? De tanta angústia que Saul sentiu, acabou ele mesmo se lançando sobre a arma e morrendo. Ele mesmo se matou. Para você ver a destruição triste que foi, né, o fim de Saul, né? Por conta que os olhos dele começou a crescer em relação à glória, né, que ele tinha, às coisas que ele possuía. Começou a dar importância mais às coisas materiais do que o que ele tinha com o Senhor, sendo que foi o Senhor que tinha colocado ele ali. Então, para você ver, né, o fim triste de Saul. E a partir do momento em que Saul morreu, nós sabemos que Davi não precisou fazer nada para herdar o trono. O povo já tinha um amor, um carinho por Davi, já sabia do conceito que ele tinha com Deus, já sabia que o Senhor tinha ungido ele a rei de Israel. Então, quando Saul morreu, simplesmente as pessoas chamaram, né? O profeta chamou Davi, já ungiu ele e todo mundo aceitou. Porque quando Deus ele quer entregar uma bênção para você, não tem esse que impeça.
Porém, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer receber antes do tempo e acaba se precipitando ou fazendo coisas que desagradam a Deus e que, em vez de lhe aproximar da bênção, vai lhe afastar mais ainda. Esse Amalequita aqui também teve um fim triste, né? Porque ele achou o quê? Ele achou que falando para Davi que tinha matado Saul ia receber alguma recompensa por isso, né? Achou que no coração de Davi havia desejo profundo de tomar logo a coroa, havia cobiça de se tornar rei de Israel, ainda mais ele seria alguém grande, mas estava enganado ele aqui, né? Em vez de Davi, que era o que ele esperava, recompensar ele, né? Por ter matado o rei, para que ele viesse tomar logo a posse do trono, Davi se indignou com a atitude dele, né? E disse, como podes tu, né? Matar um ungido do Senhor, não temes tu a Deus, né? E acabou que ele pagou com a vida, né? Sobre isso aí que ele fez também, que Davi chamou de servos dele e fez a mesma coisa com ele que ele disse ter feito com Saul, só que não tinha feito, né? E acabou que ele morreu em vão também, por uma cobiça também, um desejo de uma recompensa por algo que também ele nem tinha feito. E mesmo que tivesse feito, o coração de Davi não havia maldade no coração dele, para que ele viesse se vangloriar ou se alegrar com a morte de Saul para tomar a posse logo do reino de Israel, né? E sabemos aqui que Davi a todo tempo nunca teve maldade nos olhos dele ou nas atitudes dele contra Saul, porque ele sabia que no tempo certo o Senhor ia colocar ele rei sobre Israel e que não ia precisar ele manchar as mãos dele de sangue, nem fazer nada, porque quando Deus determinar algo sobre a nossa vida, não precisa você fazer nada, é só você esperar no Senhor e confiar que no tempo certo a hora vai chegar e você vai chegar no lugar em que Deus planejou colocar você. Então, aqui, né, vemos a história de Davi é linda, meus amados. É muito bom a gente meditar nela, né? Aqui nós aprendemos o quê? Sobre a importância, né, dos valores, da gente não se corromper por nada nesse mundo, nem negar de coisas materiais. Aqui Saul, né, foi o fim de Saul, né? Ele negou a Deus, negou os conselhos de Deus, né, a direção que Deus estava dando a ele, né, por conta de coisas materiais. Viu, né, a sua glória crescer, as suas riquezas, e isso foi o fim dele, né. E já esse Amalequita também, né, era uma cobiça que ele tinha, achando que ia receber recompensa e tudo mais. Olhe para você ver o impacto que tem a ambição, né, sobre a vida do ser humano. Então, que o Senhor possa nos dar, né, sabedoria para conduzir nossos passos, que sempre seja pela guia de Deus. Se às vezes a gente tem alguma decisão importante para ser tomada, peça a guia de Deus, peça a orientação, não faça nada com suas mãos, nem tome nenhuma decisão por conta própria, pelo seu entendimento limitado. Eu digo limitado porque nós só vemos até a esquina, digamos. E o Senhor vê o percurso todo daquela decisão que você toma, o que você vai passar, o que será depois. Então, meus amados, vamos se firmar nos caminhos do Senhor, pedir a Ele a direção e vamos aprender com essa história aqui também, né? E que quando Deus tem algo para a nossa vida, não precisamos fazer nada. Só crer e esperar, porque no momento certo o Senhor vai colocar a gente no lugar em que a gente deve estar. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês também meditem mais sobre a palavra, né? Que eu tenho certeza que o Senhor ainda trará muitas coisas ao coração de cada um de vocês. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.